Durante boa parte da vida, você foi condicionado a pedir permissão, não com palavras, mas com atitudes, quando você se calava para não desagradar, quando aceitava pouco com medo de perder o pouco que tinha, quando se anulava achando que isso era amor. Esse comportamento se repete por tanto tempo que passa a parecer natural. Você começa a acreditar que precisa da aprovação do outro para sentir que está no caminho certo. E aos poucos vai esquecendo o que é se escolher. Esse esquecimento não acontece de uma vez. Ele é sutil, silencioso, disfarçado de gentileza, de empatia, de bondade. Mas lá no fundo, o que existe é uma espera. A espera por um sinal, por um gesto, por uma validação que diga: agora você pode ser quem é. Só que esse sinal não chega, porque ninguém pode autorizar você a existir. Esse movimento só pode vir de dentro. E enquanto ele não acontece, você continua se moldando, se ajustando, se diminuindo. E chamando isso de vida, Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente nos controla como destino. E é exatamente isso que acontece quando você vive pedindo permissão para ser. Suas escolhas são afetadas. Seus relacionamentos se tornam desequilibrados. Suas emoções ficam presas em um ciclo de frustração e vazio. Você sente que está sempre esperando algo acontecer para então começar a viver. Mas esse algo nunca vem, porque ele não está fora, está dentro. Há um momento, e ele não tem data nem hora, em que algo muda. Não é um grito, nem uma revolta. É um cansaço silencioso, um esgotamento de se manter pequeno, um ponto de ruptura em que você já não consegue mais sustentar a máscara. É aí que você percebe que não dá mais para continuar esperando, porque a espera se transformou em dor, e essa dor já não pode mais ser ignorada. Esse instante é um divisor de águas. Não porque tudo melhora de repente, mas porque, pela primeira vez, você percebe que não precisa ser escolhido para escolher a si mesmo, que não precisa se encaixar para se sentir digno, que não precisa agradar para ser amado. A consciência disso não resolve tudo, mas começa a dissolver o que te impedia de se ver. O véu da dependência emocional começa a cair, e junto com ele, cai também a ilusão de que o outro tem o poder de validar sua existência. Esse é o início de uma nova relação com você mesmo. Não há espetáculo nem plateia. Só você diante de si, pela primeira vez. Com as mãos ainda tremendo, com o medo ainda presente, mas com uma decisão silenciosa. Eu não vou mais me esperar. A partir daqui, cada passo se torna um reencontro. E nessa estrada você começa a perceber o quanto estava distante de si. Quanto da sua força foi doada em nome de uma aprovação que nunca foi suficiente. Quantas escolhas você fez tentando ser amado e mesmo assim sentindo-se vazio. Esse vazio não era falta do outro, era ausência de você. Porque enquanto você pedia permissão para existir, sua essência estava trancada. Jung chamava isso de perda de alma. Quando a pessoa se desconecta de quem é para sobreviver emocionalmente. Mas ninguém sobrevive assim, por muito tempo. Em algum ponto, o corpo começa a sentir. O cansaço não é só físico, é da alma. A ansiedade não é só mental, é o grito de algo que foi calado por tempo demais. Quando você se escolhe, esse grito encontra espaço para ser ouvido. Você começa a notar que não precisa mais provar nada, que pode dizer não sem se culpar, que pode se afastar sem se justificar, e mais do que tudo, que pode se amar sem pedir licença. Não é egoísmo, não é arrogância, é um retorno, um resgate daquilo que foi deixado para trás em nome da aceitação. A escolha por si mesmo não exclui o outro, mas redefine a forma como você se relaciona. Porque agora, você já não precisa ser metade para caber em ninguém. É nesse ponto que a busca externa começa a perder força. Porque o que antes era necessidade, agora é consciência. E a consciência muda tudo. Ela não elimina os desafios, mas muda a forma como você os atravessa. Você já não caminha mais esperando ser visto. Agora você caminha porque sabe quem é. E é esse saber que transforma tudo à sua volta, sem esforço, sem barulho,
apenas pela presença de quem finalmente decidiu parar de se esperar. Quando você começa a se escolher, muitas emoções vêm à tona. Entre elas, um sentimento que pode ser facilmente confundido com autodefesa. É comum pensar que se fechar, se afastar, se isolar, seja uma forma de se preservar. Mas o que parece proteção, muitas vezes é só uma reação inconsciente ao medo de ser ferido de novo. O movimento de se escolher não é o mesmo que levantar muros. Não é sobre rejeitar o mundo, é sobre não se rejeitar mais. Durante anos, talvez você tenha confundido silêncio com maturidade, afastamento com sabedoria e frieza com força. Porque é assim que aprendemos a sobreviver quando o mundo nos machuca. Aprendemos a esconder o que sentimos, a não esperar dos outros, a não confiar. E chamamos isso de autossuficiência. Mas Jung já dizia, tudo o que reprimimos, volta. E, muitas vezes, volta disfarçado de orgulho, de autossabotagem ou de uma independência que é só medo travestido. Se escolher não é virar as costas para os outros, é virar-se para dentro, depois de uma vida olhando para fora. Quando você se protege de forma exagerada, o que está fazendo é repetir o mesmo abandono que sofreu, só que agora vindo de si mesmo. Você corta vínculos antes que possam florescer, se afasta de quem tenta se aproximar, cria teorias para justificar sua solidão e acredita que assim está se valorizando. Mas ninguém se valoriza se negando. Amor, o verdadeiro autocuidado não está na rigidez, mas na honestidade emocional. Está em saber o que você sente e por quê. Está em entender os próprios limites, sem criar barreiras contra o mundo. Porque quando você constrói muros, não só impede que os outros entrem, mas também se impede de sair. E viver exige exposição, exige vulnerabilidade. Jung não falava de uma vida sem dor, mas de uma vida em que a dor pudesse ensinar. E para isso é preciso estar disponível, primeiro para si, depois para os outros. Muitas pessoas se confundem nesse ponto. Acreditam que se escolher é se tornar inacessível, que é preciso cortar todos os laços para não se perder novamente. Mas se curar não é se isolar, é criar novas formas de se relacionar sem se abandonar no processo. É aprender a dizer sim com consciência e não com respeito. É perceber que dá para se amar sem se endurecer. Quando você realmente se escolhe, começa a fazer acordos internos mais leves. Você não exige perfeição de si, nem se maltrata por errar. Também não tenta controlar tudo para não se frustrar, porque entende que a dor não é inimiga. Ela é parte do caminho, e fugir dela só reforça a ferida. A proteção verdadeira vem da presença, do contato íntimo com aquilo que você sente sem julgamento, do compromisso em não se abandonar mais, mesmo quando o medo aparece. Se proteger por medo é um reflexo da ferida. Se cuidar por amor é um reflexo da cura. E essa distinção muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo. O medo constrói prisões internas. O amor constrói espaço para respirar. E a escolha por si mesmo passa a não ser mais uma fuga, mas um retorno, um reencontro com uma parte que por muito tempo foi deixada de lado. À medida que esse processo se aprofunda, você percebe que não precisa mais reagir a tudo, que pode estar presente sem se perder, que pode ouvir sem absorver, ajudar sem se anular, amar sem desaparecer. A diferença está na consciência. E é essa consciência que transforma o antigo modo de se proteger em uma nova maneira de viver. Sem armaduras, sem muros, com raízes firmes no próprio chão. A maior dificuldade em se escolher começa onde um dia você não foi escolhido. E não foi só por alguém, foi por aquilo que você precisava e não teve. Acolhimento, presença, validação. A rejeição não precisa ser explícita para deixar marcas profundas. Às vezes, ela vem no silêncio dos afetos, na ausência do olhar que você tanto esperava, na sensação constante de que existia algo errado com você. E essa ferida, quando não é cuidada, passa a comandar decisões sem que você perceba. A rejeição te ensinou a negociar sua presença.
a se adaptar ao que os outros queriam, a se moldar para caber, mesmo que isso custasse partes de quem você realmente era. E quanto mais você fazia isso, mais longe se colocava de si. Se escolher nesse contexto parecia perigoso demais, porque escolher a si mesmo significava correr o risco de, mais uma vez, não ser aceito. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de autoabandono. Dizem sim quando querem dizer não. Aceitam migalhas e chamam isso de amor. Se esforçam em excesso para serem vistas, como se a própria existência dependesse da aprovação externa. A ferida da rejeição criou um roteiro invisível, em que você sempre precisa provar algo, que é bom o suficiente, que é digno de amor, que merece ficar. Mas toda vez que você age a partir disso, reforça a ideia inconsciente de que ainda precisa ser aceito para valer. Jung falava que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino, e a rejeição não elaborada se manifesta como padrão. Você passa a atrair situações que repetem, de forma simbólica, o abandono original. Escolhe relações onde precisa lutar para ser visto. Se sabota quando algo começa a dar certo. Se esconde por medo de não corresponder. E chama isso de personalidade, quando na verdade é proteção. Se escolher exige confrontar essa origem. Exige olhar para a criança que você foi, entender o que ela sentiu e dar a ela o que ninguém conseguiu dar. Presença, escuta, segurança. Não adianta repetir frases de amor próprio enquanto dentro de você ecoa uma voz dizendo que você não é suficiente. Essa voz foi aprendida, e enquanto você não escuta o que ela realmente quer dizer, ela continuará no controle, ainda que, em silêncio. A rejeição é um veneno sutil. Ela não apenas fere, mas ensina você a se ferir. E é nesse ponto que o processo de cura começa. Quando você decide parar de se rejeitar também. Quando começa a se tratar com o respeito que um dia faltou. Quando não espera mais que o outro te escolha, para só então se permitir existir com inteireza. Esse movimento é profundo, porque ao fazer isso, você começa a perceber quantas vezes se colocou em segundo plano, quantas vezes deixou de se ouvir para manter a harmonia, quantas vezes se anulou para não ser deixado. E essa tomada de consciência é dolorosa, mas absolutamente necessária, porque ninguém pode te dar aquilo que você se recusa a dar a si mesmo. A verdadeira escolha por si passa por esse território interno, onde a rejeição ainda pulsa como um lembrete do que faltou. Mas ao caminhar por esse lugar, sem pressa e sem culpa, você começa a construir uma nova forma de se relacionar consigo. Uma forma que não depende mais da aceitação dos outros, mas da decisão profunda de não se abandonar mais. Aprender a se colocar por último não foi uma escolha consciente, foi uma adaptação. Uma forma de tentar manter vínculos quando os vínculos pareciam frágeis demais para sustentar quem você era de verdade. Muitos aprenderam desde cedo que eram aceitos apenas quando agradavam, quando não incomodavam, quando supriam expectativas que nem eram suas. Com o tempo, isso se transforma em hábito, mas um hábito que sangra por dentro. Você começa a medir seu valor pela utilidade que tem para os outros. Se está sendo gentil, prestativo, compreensivo, e se não estiver, sente culpa, não porque fez algo errado, mas porque a sua identidade se moldou ao papel de quem serve, de quem cede, de quem silencia. Essa doação constante de si cria a ilusão de que você é bom, mas o preço é alto. Porque quanto mais você se coloca por último, mais distante você fica de si. A verdade é que você foi ensinado a ter medo de se priorizar, a achar que isso era egoísmo, frieza, desamor, que escolher por si era ferir alguém. E com esse medo, foi abrindo mão de seus desejos, suas vontades, suas verdades. Até que, em algum momento, não soube mais o que era seu. Não conseguia mais identificar o que queria, apenas o que era esperado. E isso é mais comum do que se imagina. O problema é que viver nesse lugar de autoabandono silencioso começa a cobrar um preço alto. Primeiro no corpo, com cansaço, tensões, doenças psicossomáticas, depois na mente,
com ansiedade, insegurança, confusão emocional e depois nos relacionamentos. Porque mesmo sendo o que o outro quer, você começa a se sentir invisível, e essa invisibilidade é uma dor que não grita, mas consome. Você pode até continuar sorrindo, ajudando, estando presente para todo mundo, mas, por dentro, algo começa a murchar. A alegria não dura, o entusiasmo desaparece, você se sente esgotado sem saber por quê. E muitas vezes se culpa por isso, achando que não deveria reclamar, afinal tem tantas coisas boas. Mas o que está doendo é o que não é dito. É a ausência de si mesmo dentro da sua própria vida. Jung dizia que a alma adoece quando não é ouvida. E se colocar por último é uma forma de calar a alma todos os dias. Você não precisa de um trauma evidente para estar machucado. Basta viver anos a fio sem se escutar, sem se respeitar, sem se permitir. Basta viver tentando ser bom para todo mundo e esquecendo que ser bom não significa se anular. O que isso custou? Custou sua espontaneidade. Custou sua liberdade de dizer não sem se justificar. Custou sua presença real nos próprios dias. Custou sua capacidade de escolher sem medo. Custou a sua conexão com sua própria essência, porque a verdade é que ninguém consegue se sentir inteiro vivendo como uma extensão do desejo dos outros. Essa postura muitas vezes vem acompanhada de um medo profundo de desagradar. Você teme que, ao se posicionar, o outro se afaste, que, ao colocar limites, o amor se perca. Mas o que você ainda não percebeu é que qualquer amor que só existe na sua ausência não é amor, é conveniência. E viver em função disso é aceitar migalhas e chamar de afeto. Há um esgotamento silencioso em sempre ser o último da fila, porque por mais que você se esforce, ninguém vê o que custa para você, ninguém percebe o quanto dói carregar, tudo calado, tentando manter a harmonia externa enquanto por dentro tudo se desfaz. E esse tipo de cansaço não passa com descanso, ele só passa quando você começa a se incluir na própria vida. Você não nasceu para ser o suporte emocional de todo mundo enquanto deixa de ser o seu. Você não veio ao mundo para apagar seu brilho, para que os outros se sintam mais confortáveis. O que você sente importa. O que você precisa é legítimo. E o que você deseja não precisa ser sacrificado para que os outros te amem. A cura começa quando você começa a se tratar como alguém importante. Quando percebe que ser generoso com os outros não exige ser cruel consigo mesmo. Quando entende que a sua presença no mundo não depende de quanto você se doa, mas de quanta verdade você sustenta. E essa verdade nunca vai florescer enquanto você se mantiver por último. Muitas pessoas aprenderam que demonstrar dor é fraqueza, que chorar é perder o controle, que pedir ajuda é sinal de incapacidade. E internalizaram isso tão profundamente que, mesmo nas piores situações, continuam dizendo: está tudo bem. Essa é a armadura que aprenderam a vestir. Uma armadura de força aparente, construída sobre o medo de não serem aceitas, se mostrarem vulnerabilidade. Essa força, muitas vezes, é elogiada. As pessoas dizem que você é resiliente, firme, que aguenta tudo, mas não sabem o que você sacrifica para manter essa imagem. Porque essa força não é leve, ela pesa no corpo, na mente, na alma. E o que poucos percebem é que muitas dessas pessoas que parecem fortes estão se desfazendo por dentro, em silêncio. Carl Jung nos lembrava que tudo aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E uma das formas mais sutis disso acontecer é quando a pessoa se torna o próprio pilar de sustentação, enquanto esconde as rachaduras da sua estrutura interna. Esse comportamento não surge do nada. Ele é uma resposta ao medo de ser julgada, rejeitada ou considerada fraca. É uma tentativa de sobreviver num mundo que não sabe lidar com o que é sensível. Por isso, muitos que carregam essa falsa força cresceram em ambientes onde não havia espaço para expressar dor, onde chorar era reprovável, onde a única forma de ser visto era sendo útil, forte
prestativo. Então, para não correr o risco de perder amor, adotaram a postura de quem não precisa de nada, de quem está sempre bem, de quem aguenta tudo. Mas essa máscara cobra um preço caro. O preço é viver isolado. Não porque não há ninguém por perto, mas porque ninguém conhece de verdade quem você é quando está em silêncio. As pessoas se acostumam com a sua força, esperam que você dê conta. E aos poucos você para de ser perguntado se está tudo bem, porque você sempre está. E isso cria um abismo interno, porque mesmo quando precisa de ajuda, você não consegue pedir. Você aprendeu a sobreviver sozinho. Mas sobrevive não é o mesmo que viver. A grande armadilha da falsa força é que ela impede o fluxo do cuidado. Você cuida de todos, mas não se permite ser cuidado. E com o tempo, isso te rouba a experiência da intimidade. Porque a intimidade verdadeira só acontece quando você pode ser visto sem filtros. Quando você pode dizer que não sabe, que não consegue, que está com medo, e mesmo assim continua sendo amado. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade emocional. É entender que ninguém se cura sozinho, que não há vergonha em precisar, que o humano em nós é justamente essa capacidade de se reconhecer vulnerável sem se diminuir, e que é nesse espaço de vulnerabilidade que os vínculos mais profundos se formam. O problema é que muitos confundem independência com isolamento. Acreditam que só serão valorizados se não derem trabalho. Mas o verdadeiro valor de alguém não está na sua capacidade de suportar tudo sozinho, e sim na sua disposição de se mostrar inteiro, com falhas, com medos, com verdades. Quando você vive tentando ser forte o tempo todo, acaba atraindo relações onde só é amado pelo que oferece e nunca pelo que sente. Você tem o direito de não saber, de não aguentar, de precisar, e mais ainda, tem o direito de ser acolhido nesse lugar, porque o peso que você carrega não diminui o seu valor. Pelo contrário, ele revela sua humanidade, e quem não sabe enxergar isso não está preparado para se relacionar com a sua essência. A cura começa quando você tira a máscara, quando admite para si mesmo que não precisa mais sustentar essa armadura, quando entende que a verdadeira força está em permitir que outros estejam com você, não para te salvar, mas para te acompanhar enquanto você se reconstrói. E só é possível ser acompanhado quando você se permite ser visto de verdade. Desde cedo, muitas pessoas são ensinadas a viver não por si mesmas, mas pelas expectativas que os outros projetam sobre elas, seja pelos pais, pela sociedade ou pelas relações afetivas. Aprendem que precisam ser fortes, bem-sucedidas, agradáveis, impecáveis. E quanto mais tentam corresponder a essas exigências, mais se afastam de quem realmente são. Até o ponto em que já não sabem o que desejam, o que sentem, o que precisam. Carl Jung nos alertava que aquilo que não é vivido de forma consciente se torna um fardo silencioso. E é exatamente isso que acontece quando alguém passa a existir apenas para atender demandas externas. A pessoa se molda tanto às vontades alheias que sua identidade vai se dissolvendo, como se a vida fosse uma peça em que ela sempre interpreta um papel que não escolheu. Com o tempo, o corpo começa a dar sinais, a mente se cansa, as emoções se retraem. Mas o comportamento continua o mesmo, como se não houvesse outra opção a não ser seguir o roteiro que escreveram por ela. Esse tipo de autotraição é sutil. Muitas vezes vem disfarçado de responsabilidade, de dever, de afeto. E é por isso que é tão difícil perceber. A pessoa acredita que está fazendo a coisa certa ao agradar os outros, ao dizer sim, quando quer dizer não, ao silenciar seus próprios desejos para manter a harmonia. Mas por dentro há um acúmulo de frustração, de ressentimento, de vazio. Porque viver para o outro, quando não há reciprocidade ou escolha consciente, é uma forma lenta de abandono de si. Essas expectativas não surgem do nada. Elas se constroem ao longo do tempo, em pequenos gestos e frases que deixam marcas profundas. Você é o orgulho da família. Não me decepcione. Seja forte. Não chore.
Cada uma dessas mensagens cria um código interno que dita como a pessoa deve se comportar para ser aceita, para se sentir amada, para se sentir segura. E sem perceber, ela passa a viver sob uma regra que não foi criada por ela, mas que acredita que precisa seguir. O mais destrutivo é que essas expectativas muitas vezes são inconscientes, não estão visíveis, mas operam como um programa silencioso que dita decisões, impede mudanças, limita escolhas. A pessoa se vê repetindo padrões, recusando oportunidades, se sabotando, sem entender o porquê. Jung chamaria isso de uma manifestação do inconsciente coletivo, um conjunto de imagens e ideias herdadas que moldam a forma como nos vemos e como nos comportamos. Carregar o que não é seu tem um custo emocional enorme. O peso da culpa, do medo de decepcionar, da vergonha por não conseguir atender a tudo. E o mais cruel é que, mesmo dando tudo de si, ainda sente que não é suficiente, porque o problema nunca foi sua capacidade, mas a carga que colocaram sobre você. Romper com essas expectativas exige uma confrontação profunda. É preciso se perguntar de forma honesta: o que nessa vida é realmente meu? Quais decisões tomei por vontade própria e quais foram movidas pelo medo de desapontar alguém? Quantas vezes disse sim, querendo dizer não? Quantos sonhos abandonei para caber no que esperavam de mim? A cura começa no momento em que a pessoa tem a coragem de se escutar, de voltar para dentro e silenciar as vozes externas, de perceber que não precisa mais provar nada para ninguém, que viver para agradar é uma prisão emocional disfarçada de virtude, e que só é possível construir uma vida verdadeira quando se tem a liberdade de ser imperfeito, de mudar de ideia, de desapontar quem nunca viu você por inteiro. As relações que exigem obediência emocional não são vínculos, são contratos silenciosos baseados no medo. E ninguém se realiza enquanto continua assinando esses contratos em troca de aceitação. A liberdade emocional começa quando a pessoa decide que não vai mais carregar o peso das expectativas que não são suas. Quando entende que seu valor não está em atender exigências, mas em ser quem é, mesmo que isso signifique decepcionar quem se acostumou com uma versão moldada do seu ser. A necessidade de validação é um dos laços mais invisíveis e profundos que nos mantém aprisionados a uma vida que não nos pertence. Enquanto alguém vive em função da aprovação alheia, qualquer passo dado será medido pelo olhar do outro. Cada decisão carregará o peso do julgamento. Cada mudança será avaliada pelo quanto será aceita, compreendida ou elogiada. É nesse ambiente psicológico que nasce a insegurança crônica, a dúvida constante, o medo paralisante de errar. Carl Jung dizia que aquilo que buscamos fora, quase sempre, está faltando dentro, e a validação é uma dessas buscas. Quando alguém precisa o tempo todo ser aceito, elogiado, compreendido, isso revela um vazio interno, uma desconexão com sua própria verdade. É como se a pessoa tivesse perdido o direito de acreditar em si mesma, como se sua intuição fosse constantemente anulada pelo desejo de se encaixar, de agradar, de não ser rejeitada. O problema é que a validação dos outros é instável. Um dia vem, no outro desaparece. E quando ela se torna o eixo da vida emocional, a pessoa passa a se comportar como alguém que nunca está em casa. Vive do lado de fora, esperando que os outros abram a porta, que a recebam, que digam quem ela é. Essa dependência, por mais disfarçada que esteja, destrói a autonomia, bloqueia a criatividade e torna a alma refém de expectativas que mudam conforme os ventos. Viver em busca de reconhecimento é como estar o tempo todo tentando provar que se é digno de amor, respeito e pertencimento. Mas essa prova nunca termina. Porque não importa o quanto alguém se esforce, o padrão externo sempre muda. E o cansaço vem. A exaustão de ter que ser forte o tempo inteiro. A angústia de não poder decepcionar. A frustração de nunca se sentir completo. Há um momento em que tudo isso começa a colapsar. Quando a pessoa percebe que fez tudo certo, agradou a todos, se moldou a todos os papéis,
mas ainda assim sente um vazio. É nesse ponto que a verdade começa a sussurrar. Uma voz tímida, que talvez tenha sido ignorada por muito tempo, mas que começa a emergir com clareza. Não porque grita, mas porque finalmente há silêncio suficiente dentro para que ela seja ouvida. Escutar essa voz é um processo. No início pode parecer estranho, porque ela não repete o que os outros dizem. Ela não segue o script que foi decorado. Ela propõe algo novo, algo que talvez cause desconforto, que traga dúvidas, que exija ruptura. Mas ao mesmo tempo, há uma sensação de alívio, como se pela primeira vez a pessoa estivesse sendo sincera consigo mesma, como se não precisasse mais mentir para ser aceita, nem se distorcer para ser amada. Essa escuta interna não acontece enquanto a pessoa está ocupada demais buscando palmas. Ela só acontece no silêncio, na pausa, no espaço onde a necessidade de agradar se dissolve e dá lugar à necessidade de viver com verdade. Jung falava sobre o processo de individuação, esse caminho de se tornar quem se é de fato e não quem o mundo quer que você seja. E isso só se inicia quando a pessoa decide que já não vai mais viver para se encaixar. Parar de buscar validação não é se tornar frio, indiferente ou arrogante. É, na verdade, um gesto de profundo respeito. Por si, significa que a pessoa não vai mais depender de aplausos para seguir seus passos, que não precisa mais de permissão para viver seus processos e que está disposta a lidar com a possível rejeição dos outros em troca de não se rejeitar mais. É nesse ponto que algo muda. A energia que antes era gasta tentando controlar. A opinião alheia começa a ser direcionada para a construção de uma vida com sentido. As decisões passam a vir de dentro. As relações deixam de ser contratos de desempenho e se tornam encontros autênticos. E a confiança, antes depositada em mãos externas, começa a brotar de dentro, de forma natural e estável. Muitas pessoas vivem cercadas por ruídos. Não os sons externos, mas os internos. Pensamentos repetitivos, cobranças silenciosas, medos não ditos. No entanto, entre um pensamento e outro, há algo ainda mais profundo. Um silêncio emocional. Não o silêncio que traz paz, mas aquele que carrega tudo o que não foi expresso, tudo o que foi engolido, tudo o que foi sentido e abafado. Esse silêncio é denso, pesado, e aos poucos vai se transformando em angústia. Carl Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E nesse silêncio emocional se acumulam justamente os conteúdos que a consciência evita encarar. A raiva que nunca pôde ser expressa, o medo que precisou ser escondido, o choro que foi adiado tantas vezes. Cada vez que uma emoção é silenciada, ela não desaparece. Ela se aloja em algum lugar da psique e começa a influenciar pensamentos, escolhas e relações de forma inconsciente. É nesse ponto que a angústia começa a crescer. Não porque algo visível esteja acontecendo, mas porque algo invisível está sendo ignorado. A pessoa sente uma pressão interna, um peso no peito, uma sensação de que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. E em vez de escutar esse silêncio, ela tenta preenchê-lo, com trabalho, com distrações, com relações superficiais, com compromissos excessivos. Qualquer coisa que a faça não ter que parar e ouvir o que esse silêncio quer dizer. Só que esse silêncio não se dissolve com distração, ele se intensifica. Quanto mais a pessoa foge do que sente, mais distante fica de si mesma. E quanto mais distante de si, mais perto da ansiedade, do esgotamento e da sensação de vazio, porque não é possível viver em paz quando a própria alma está abafada por dentro. Esse processo silencioso vai criando uma desconexão profunda. A pessoa pode até sorrir, produzir, conviver, mas algo dentro dela permanece inquieto. E essa inquietação, por mais que não seja compreendida de imediato, tem uma origem muito clara. São partes internas que estão sendo ignoradas, emoções que só queriam ser sentidas, reconhecidas e integradas, mas que foram empurradas para o fundo da psique, como se não tivessem importância.
Jung nos ensinou que a cura não acontece na superfície. Ela exige um retorno à profundidade, um mergulho nesse silêncio emocional, não para se perder nele, mas para escutá-lo. Porque é ali, nesse espaço interno que muitas vezes evitamos, que estão as respostas que procuramos fora. O que parece confusão, muitas vezes é apenas uma emoção não acolhida. O que parece desânimo pode ser tristeza acumulada. O que parece apatia pode ser cansaço de carregar dores que nunca foram validadas. Esse silêncio começa a se transformar quando é escutado. Quando, em vez de continuar fugindo, a pessoa decide permanecer. Quando, em vez de preencher o tempo com mais estímulos, ela decide criar espaço para sentir. E nesse espaço, a verdade começa a surgir. Às vezes como um incômodo, outras vezes como um choro que não vem de agora, mas que esperava há muito tempo para sair. É nesse encontro com o silêncio que algo começa a mudar. Não de forma imediata, mas real. Porque pela primeira vez em muito tempo, a alma sente que está sendo ouvida. E quando a alma é ouvida, ela para de gritar. A angústia começa a se dissolver, não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente há presença, escuta e acolhimento. Durante a infância, a mente aprende a se adaptar. O ambiente, as palavras que escutamos, as reações das pessoas ao nosso redor, tudo molda a maneira como começamos a nos ver e, principalmente, a forma como passamos a nos comportar para sermos aceitos. Aos poucos, aquilo que somos vai sendo comprimido para que caiba nas expectativas alheias. Começamos a dizer o que agrada, a esconder o que é rejeitado, a exagerar em algumas expressões para chamar atenção e, em outras vezes, nos calamos para evitar conflito. E sem perceber, nos transformamos em personagens de sobrevivência. Carl Jung chamava isso de persona, a máscara social que vestimos para nos adaptar ao mundo. Mas o problema começa quando essa máscara deixa de ser um recurso temporário e passa a se confundir com a identidade. Aquilo que foi criado como defesa vira prisão. A pessoa já não sabe mais se está sendo quem é ou apenas o que aprendeu a ser para evitar a dor, o abandono, a rejeição. Essa desconexão interna vai criando um estranhamento. A pessoa pode até cumprir os papéis esperados, ser o filho exemplar, o parceiro presente, o profissional competente, mas no fundo sente que algo está fora do lugar, porque mesmo cercada por reconhecimento ou afeto, continua com a sensação de que não é suficiente. E essa sensação vem justamente do fato de que, por mais que receba a aprovação, ela não se sente vista de verdade, porque não é ela quem está sendo amada, mas sua adaptação. A ferida se aprofunda quando percebemos que muitos dos nossos vínculos foram construídos em cima dessa persona. E aí surge o medo. Se eu mostrar quem sou de verdade, será que ainda vão me querer por perto? Será que ainda serei aceito, acolhido, amado? Esse medo faz com que a gente continue repetindo velhos padrões, mesmo que doa. A autossabotagem, a dificuldade de dizer não, o impulso de agradar a qualquer custo. Tudo isso são tentativas inconscientes de manter a aceitação que um dia foi confundida com sobrevivência. Mas chega um momento em que a dor de se esconder começa a ser maior do que o medo de ser rejeitado. Um ponto em que o corpo dá sinais, as relações se tornam cansativas e o vazio já não pode mais ser ignorado. É quando algo dentro de nós começa a sussurrar. Talvez exista outro caminho. Talvez eu não precise mais ser aquilo que criei para sobreviver. Esse despertar não acontece de uma vez. Ele surge em pequenos momentos de desconforto, em gestos espontâneos que escapam do controle, em emoções que insistem em vir à tona. A cada novo incômodo, surge uma chance de sair da máscara e retornar à essência, não como um ato de ruptura, mas como um processo de reconexão. Jung dizia que o verdadeiro eu está escondido sob as camadas que criamos para nos proteger, e que a liberdade emocional começa quando paramos de defender o que não somos. Quando temos a disposição de olhar para a persona com compaixão, sem precisar destruí-la, mas também sem permitir que ela continue comandando nossa vida. Porque por mais que tenha nos servido em algum momento,
ela já não é mais necessária. Assumir quem se é não significa abandonar os laços, mas transformá-los. Relações construídas sobre a autenticidade não precisam de esforço para se manter. E mesmo que algumas pessoas se afastem nesse processo, outras chegam. Porque quando você se escolhe de verdade, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. Quando alguém começa a se escolher de verdade, algo muda na forma como se relaciona com o mundo. Não porque essa pessoa passa a exigir mais dos outros, mas porque ela começa a exigir menos de si mesma, no sentido de mascarar, ceder, implorar ou se adaptar para ser aceita. E essa mudança silenciosa afeta a estrutura invisível que sustenta os vínculos que construiu ao longo da vida. Os relacionamentos que antes pareciam normais, até estáveis, começam a incomodar. E não é porque ficaram piores, mas porque deixaram de fazer sentido. Quando você para de se abandonar para manter alguém ao seu lado, percebe com mais nitidez quem realmente está disposto a caminhar com você de forma sincera. Porque ao se escolher, você naturalmente começa a filtrar o que antes aceitava sem questionar. Pequenas atitudes que antes eram toleradas agora pesam. Palavras ditas no automático soam vazias. Relações sustentadas por carência ou conveniência começam a mostrar sua fragilidade, e isso pode causar estranhamento. Durante muito tempo, você acreditou que precisava se moldar para que o outro ficasse. Reprimiu opiniões, silenciou incômodos, sorriu quando queria chorar, se doou até onde não havia mais nada para oferecer, tudo isso na esperança de manter o afeto. Mas quando decide se priorizar, começa a perceber que o amor verdadeiro não exige esforço constante para ser sustentado. Ele se nutre da liberdade mútua, da verdade compartilhada, da presença sem cobrança. E é nesse ponto que muitas relações mudam. Algumas se dissolvem naturalmente, como se nunca tivessem tido uma base real para existir. Outras se transformam porque o outro também sente o impacto da sua mudança e escolhe crescer junto. E novas conexões surgem, com pessoas que reconhecem em você algo mais profundo do que o papel que costumava desempenhar. Pessoas que não se aproximam por carência, mas por afinidade. Que não esperam que você se diminua para que elas brilhem. Que sabem que amar não é se apropriar, mas permitir. Essas relações são diferentes porque nascem do encontro entre dois inteiros, não de metades tentando se completar. Não há mais espaço para jogos emocionais, para chantagens sutis ou para vínculos que exigem sacrifício constante. O afeto deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de repouso. A relação se torna um lugar seguro, onde se pode ser, errar, crescer, expressar e existir com verdade. Isso não significa que não haverá conflitos, mas a diferença está em como eles são vividos. Não se trata mais de ganhar ou perder, mas de compreender e ajustar. Porque quando há escolha mútua, existe também respeito mútuo. E quando há respeito, não há necessidade de se esconder, de manipular ou de se calar. O vínculo se baseia na autenticidade e não na necessidade. A transição nem sempre é simples. Pode vir acompanhada de momentos de solidão, de rompimentos dolorosos, de reencontros internos que expõem antigas feridas. Mas esse processo também revela algo poderoso. Você não precisa mais se manter em relacionamentos apenas porque tem medo de ficar só. Porque começa a perceber que a solidão que mais machuca não é a de estar sem ninguém, mas a de estar com alguém. E mesmo assim, se sentir invisível. As novas relações que surgem depois que você se escolhe não são perfeitas, mas são verdadeiras. Elas acolhem suas imperfeições sem te cobrar uma versão idealizada. E ao mesmo tempo te impulsionam a crescer, não por obrigação, mas por inspiração. Porque quando o vínculo é real, ele se torna um espelho, não daqueles que distorcem, mas dos que revelam. Esse tipo de amor não te prende, ele te expande, não te limita, te fortalece. Ele não chega para te completar, mas para caminhar ao lado do que você já é. E quando esse tipo de relação se torna possível, você percebe que tudo o que perdeu no caminho foi na verdade libertação.
Quando você se escolhe, não é só a forma como vive que muda. É também o olhar com que enxerga tudo à sua volta. Coisas que antes passavam despercebidas, atitudes que você normalizava, comentários que deixava passar para não gerar conflito, tudo isso começa a ganhar uma nitidez que antes não existia. E essa clareza pode ser desconfortável, porque ela revela o quanto você se silenciou para caber em espaços que não foram feitos para acolher quem você realmente é. Há um momento em que a consciência se expande e certas coisas simplesmente deixam de ser toleráveis. Não por orgulho ou ressentimento, mas porque você já não está mais disposto a se violentar emocionalmente para manter vínculos. Você para de justificar o comportamento de quem te fere. Para de tentar encontrar desculpas para a indiferença, para a frieza, para a falta de reciprocidade. Aquilo que antes era engolido com um sorriso agora pesa, e você sente. Durante muito tempo, você pode ter confundido adaptação com maturidade, paciência com resignação, empatia com autonegligência. Talvez tenha aprendido desde cedo a calar para manter a paz, a ceder para não parecer egoísta, a aceitar migalhas emocionais, porque acreditava que era melhor ter pouco do que não ter nada. Mas isso não era amor. Era medo de não ser amado. Quando você se escolhe, a visão começa a se alinhar com sua verdade. Você passa a enxergar claramente os lugares onde se anulou para ser aceito, os momentos em que se traiu para não perder alguém, os laços que manteve apenas porque não sabia como viver sem eles. E essa clareza dói, porque ela te mostra que, por muito tempo, você esteve presente na vida dos outros, mas ausente de si mesmo. É nesse ponto que muitos vínculos se rompem ou se transformam, porque você começa a colocar limites onde antes havia só permissão. Começa a dizer não onde antes sorria e engolia seco. E quem estava acostumado com a sua ausência emocional pode estranhar a sua presença. Pessoas que se beneficiavam do seu silêncio podem não saber lidar com a sua voz, mas isso também é parte do processo. Ver com clareza não é se tornar amargo, é se tornar inteiro. É reconhecer o que faz bem e o que machuca. É entender que o amor verdadeiro não exige que você se esconda, nem que se diminua. É perceber que não é saudável permanecer onde sua presença só é valorizada quando se cala. Essa percepção profunda pode provocar um certo luto, porque junto com ela vem a lembrança de tudo o que você tolerou em nome de uma ideia distorcida de afeto. Vem a consciência do tempo gasto tentando salvar relações que não queriam ser salvas. Vem a culpa por ter permitido tanto, mas até isso faz parte da cura, porque só quando você vê o que doeu é que pode cuidar da ferida de forma honesta. Clareza também ilumina seus próprios padrões. Você começa a perceber como se colocava em segundo plano, como se sabotava quando as coisas começavam a dar certo, como aceitava menos do que merecia por achar que era o máximo que podia ter. E essa autoobservação não vem com julgamento, vem com responsabilidade. A responsabilidade de não repetir, de não se trair mais uma vez. É como se a vida, ao te devolver a si mesmo, te mostrasse tudo o que você não precisa mais carregar. E quanto mais você olha com honestidade para o que permitiu, mais você entende o que precisa mudar. Não fora, mas dentro. Essa clareza é libertadora, porque ela devolve a você o poder de escolher conscientemente onde quer estar, com quem quer estar e de que forma quer viver. Ela tira o piloto automático e te coloca no comando da própria vida. E a partir daí, mesmo que ainda existam desafios, você não se abandona mais para superá-los. Você se leva junto, inteiro. Em algum momento, a busca incessante por um lugar de acolhimento fora de si perde o sentido. Você olha para trás e vê quantas vezes correu atrás de validação, de abrigo emocional, de alguém que preenchesse vazios que nem você sabia nomear, e percebe o quanto isso te desgastou, o quanto te deixou em pedaços. Não porque as pessoas não te amaram, mas porque você esperava delas algo que só você poderia oferecer a si mesmo. Durante muito tempo, a esperança de ser acolhido por alguém fazia com que você abrisse mão de si,
Dizia sim quando queria dizer não. Tolerava excessos, ausências, silêncios. Se moldava ao espaço do outro esperando que, um dia, alguém fizesse o mesmo por você. E talvez até tenha vivido momentos de amor, de afeto, de conexão. Mas nenhum deles durou o suficiente para te curar. Porque aquilo que você mais precisava ainda não estava resolvido dentro de você. Quando você se escolhe, não significa apenas que passa a se priorizar em decisões ou a colocar limites nas relações. Significa, sobretudo, que você começa a se enxergar como o lugar seguro que sempre procurou. Um ponto de encontro com sua essência, um retorno para casa, um lar onde suas dores são ouvidas, suas emoções são aceitas e sua presença é valorizada. Por você, Carl Jung dizia que a solidão não vem de estar sozinho, mas de não ser capaz de falar o que é importante para você. E isso acontece muitas vezes porque nem você sabe o que é importante. Passou tanto tempo tentando se adaptar às expectativas alheias, tentando agradar, tentando ser suficiente, que se perdeu de si. O processo de se tornar o próprio lar começa exatamente nesse ponto, quando você para de fugir do que sente e começa a se escutar de verdade. Você aprende a se acolher nos dias em que está cansado, confuso ou quebrado. Aprende a não se punir pelas recaídas, pelos erros, pelas vezes em que se enganou tentando acertar. Aprende a estar presente para si mesmo com a mesma gentileza que tantas vezes ofereceu aos outros. E quando isso acontece, algo muda profundamente. O que antes era carência vira presença. O que antes era angústia vira cuidado. E o que antes era dependência emocional vira autoconhecimento. Ser o seu próprio lar é saber que, aconteça o que acontecer, você tem onde voltar. Não um lugar físico, não um relacionamento idealizado, mas um espaço interno onde há silêncio, verdade e inteireza. É ali que você descansa. É dali que você toma decisões. É com esse centro interno que você se reconecta toda vez que o mundo tenta te desestabilizar. Você não deixa de querer vínculos, não se torna frio ou isolado. Pelo contrário, seus vínculos se tornam mais saudáveis, mais leves, mais verdadeiros, porque eles não partem mais de uma necessidade de preencher buracos, mas de uma vontade de compartilhar aquilo que transborda. Você se relaciona por escolha, não por desespero, por afinidade, não por medo de ficar só, e mesmo que ainda doa às vezes, porque vai doer, você já não se abandona, já não se vende por migalhas emocionais, já não tenta ser quem não é para ser amado. Você sabe que não precisa mais disso. Porque o amor que buscava fora começou a ser cultivado dentro. Esse é o ponto em que tudo começa a mudar. Quando você deixa de buscar refúgio no outro e começa a construir esse refúgio dentro de si. Quando você percebe que não precisa ser salvo, apenas visto. E quando esse olhar finalmente se volta para você, com compaixão e verdade, o mundo lá fora também começa a responder diferente. Você não se torna inalcançável, mas inabalável. Porque a sua força não está mais na tentativa de controlar o que acontece fora, mas na estabilidade de quem aprendeu a permanecer dentro. E ao fazer isso, você se cura de tudo aquilo que um dia te fez acreditar que não era suficiente. Fim. Não é que você deixe de querer amor. É que você para de implorar por ele, porque entende que já o carrega. E que quem quiser fazer parte da sua vida, agora, terá que vir com a mesma inteireza. Sem jogos, sem metades, sem promessas, vazias. Só presença, só verdade.